Sejam bem-vindos a mais um Rede Social Entrevista. Eu sou Abdiel Marriche e chegamos a mais um episódio onde você vai conhecer mais de um assunto que está sendo comentado nas redes sociais, nas ruas, e a gente tem essa oportunidade, esse bate-papo, de trazer para você conteúdos com pessoas que têm propriedade no assunto. Mas antes disso, de você conhecer o nosso convidado, vou falar para você dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores, Ti Personal Studio, para você cuidar da sua saúde, crescer fisicamente e também cuidar da sua saúde mental. Para você se alimentar bem, Mr. Fit Home Cagueiras, várias opções de bebidas e alimentos para você estar sempre com a sua saúde em dia. Quer cortar o seu cabelo? Barbearia do Galo Oficial, onde você cuida do seu estilo, tenha sempre aquele toque de qualidade. E também para você que gosta de cuidar do seu carro, Talento Car, onde você vai cuidar do seu carro, fazer aquela lavagem, tem outros serviços ali para você estar com o seu carro sempre brilhando e aí ter momentos inesquecíveis com seus amigos e com a sua família. Esses são os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, e se você também quer ser um apoiador, entre em contato conosco, venha fazer parte do Rede Social e Entrevista. E agora sim, vamos conversar com Pedro Espínola. Isso mesmo. Ele que é adestrador e também comportamentista. Daqui a pouco a gente vai saber o que é isso, como é que esse nome complicado se aplica no dia a dia. Pedro, seja bem-vindo ao Rede Social Entrevista. E, por favor, conte para mim como é que está o seu perfil atualmente. Quantos anos você tem, se você é casado, se você tem filhos, se você tem pets. Seja bem-vindo ao Rede Social Entrevista. Muito obrigado, Abdiel, muito obrigado. Vamos lá. Eu sou o Pedro, eu tenho 27 anos, às vezes eu esqueço quantos anos eu tenho. Tem um loop temporal aí, desde que eu comecei a trabalhar com comportamento, que virou um bololô na minha cabeça. Então, eu sou o Pedro, tenho 27 anos, sou formado como médico veterinário pela Universidade em Morumbi, me formei em dezembro de 2019 e desde então tenho trabalhado com comportamento canino. Hoje em dia a gente usa vários termos, veterinário comportamental, veterinário comportamentalista, veterinário e adestrador. Então, tudo isso vai trabalhar da mesma forma, com algumas exceções. Algumas pessoas também se especializam numa área em que permite elas prescreverem medicamentos para o cachorro, em questão de medicamentos psiquiátricos. Então, nem todo comportamental, nem todo adestrador pode prescrever medicamento psiquiátrico para o seu cachorro. Às vezes a gente vai trabalhar o comportamento, quando precisar do medicamento a gente vai precisar de um trabalho conjunto, junto com outro profissional. Entendido? Bom, por que eu fui fazer veterinária? Para trabalhar na área comportamental. Quando eu era criança, eu já gostava muito de cachorro, mas criancinha mesmo assim, gostava muito, muito, muito de cachorro. E aí, sempre ficava na dúvida se ia fazer veterinária, se ia fazer biologia. Não tem veterinários, não tem biólogos na minha família. O mais próximo que eu tinha era professor de ciências na escola para falar sobre isso. E aí, aconteceu uma pedrada aqui na minha rua, tinha um cachorro, eu não lembro o nome dele agora, eu não lembro o nome daquele cachorro. Criou o trauma. Nossa, mas aquele cachorro... E ele passava no vão do portão dele, era um cachorro preto enorme, assim, e ele me perseguia naquela rua, cara. Quando eu tava na sexta série, assim, segundo semestre, para começar o segundo semestre da sexta série, fui descer para na casa de um amigo meu, e daí aquele cachorro começou a me perseguir. E desde então, várias vezes ele corria atrás de mim, e daí na sexta série eu comecei a ter medo de cachorro. E aí, eu acho que foi justamente esse medo de cachorro que me levou a estudar mais sobre o comportamento canino lá no primeiro ano do ensino médio. Então, você vê, eu fiquei sexta série, que hoje é o sétimo ano, sexta, sétima, oitava. É esse mesmo? Sexta, sétima, oitava. No primeiro ano que eu fui começar a estudar comportamento canino, para entender, falou, pô, então nem todo cachorro que vai vir latindo para mim vai de fato me morder. Então, quando o cachorro vier latindo para mim, a melhor opção não é sair correndo, não é um bancar um maluco para cima do cachorro. Às vezes a melhor opção é ser frio e calculista, como diz aquele meme. E aí que eu fui perdendo medo de cachorro. E fui ajudando alguns amigos meus cachorros deles. O cachorro que eu tinha na época já estava bem idoso, já, o Luke. Ele veio a falecer quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, de uma prova de biologia. Ele faleceu. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu era a única pessoa da minha sala que não tinha nenhum pet, nenhum animal. Nada. Aí, no final do primeiro semestre, minha família, com a gente conversando, falou: pô, meu Pedro não tem nenhum cachorro, não tem um papagaio, não tem nada pra ele cuidar. E chega lá na sala, todo mundo, isso aconteceu com o meu cachorro, isso aconteceu com o meu isso, e eu não tinha nada, não me identificava. Aí, falei, o que eu tô fazendo aqui em veterinário? Resolvemos pegar um cachorro pra mim. Aí surgiu a Blairzinha, que veio a falecer em dezembro do ano passado. Então, eu adotei ela em 2015. Foi 30 de junho de 2015, era festa junina da escola da minha irmã. E a Blairzinha era surda. Na época que eu fui adotar a Blairzinha, naquela semana eu sonhei, olha que bizarro. Eu sonhei que eu namorava uma menina surda. E aí, juro por Deus. E aí, quando mandaram no grupo da sala de veterinário, essa cachorrinha tá pra doação e tal. Por que ela tá pra doação? Porque ela é surda. Eu falei, meu, você é louco. Isso aqui é um
Isso é um sinal pra eu pegar essa cachorra. E aí eu acabei adotando a Blair. E logo de cara, assim, ela já se deu super bem lá em casa. E fiquei só com a Blair por 2 meses. E nisso daí a Blair já tava super boazinha, super educadinha, porque eu já tinha uma noção de comportamento canino ali, não trabalhava com isso ainda. Então, isso que eu ia te perguntar, sem querer te Não, interromper, fica à vontade, Abdiel. queria te perguntar sobre isso. Você citou 2 cães aí na sua trajetória. Uhum. Você já, na verdade, você citou 3. É. O O assustador do lá, o do vizinho, filme que de eu não lembro o terror, nome. e também 2 cães que você teve que acabaram falecendo. Sim. E aí você falou que fazia os estudos, né? Eu já Uhum. estudava comportamento Uhum. canino. Como que você associava os estudos, não sei se era YouTube, livros, como você fazia, e aplicava isso dentro de casa? Você pegava o cão e disse, vem cá, agora a gente vai fazer uma experiência com você. Como é que é? Para as pessoas entenderem. Então, muito sobre o comportamento canino, às vezes a gente acha que tem, como é que eu posso dizer, um comando mágico, uma pílula mágica, uma coisa que vai destravar do dia para noite. Mas mais importante do que ensinar diversos comandos para o seu cachorro, claro que ensinar diversos comandos é importante, a gente pode falar mais sobre isso mais para frente, mas o mais importante é ensinar comportamentos para o seu cachorro. É ensinar como se comportar em diversos contextos e situações. E antes de ensinar o seu cachorro como se comportar, você tem que treinar como você se comportar com o cachorro. Então, fui estudando sobre como lidar com cachorros, que eu fui perceber, falei, então, quando um cachorro vier me perseguindo, que nem o cachorro da minha rua, quando ele vier latindo, nervoso na minha direção, a melhor coisa não é eu dar as costas, a melhor coisa não é eu começar a correr, nem correr na direção dele, tentar parecer grande, gritar, não. A melhor coisa é eu parar, ficar parado ali, muito provavelmente, quando a gente fala sobre biologia ou comportamentos, nada é 100%. Então, a gente vai falar sobre probabilidades. Muito provavelmente, ele vai se aproximar, vai cheirar, e a partir do momento que ele não identifica alguma ameaça para ele, compreenda, ele associa todo o estímulo que eu estou apresentando através do olfato, ele fala, não, tá bom. Vou mais para trás, tal, relaxei. E daí eu vou indo com calma e ando até o final da rua e sigo o meu caminho. Mas naquela época, né, da sexta série até o primeiro ano, eu não fazia ideia disso, cara. Lembro de uma vez que eu fui subir pra quadra pra jogar bola, 3 cachorros estavam deitados na rua, começaram a me perseguir. E eu saí correndo, entrei atrás de uma mulher que tava lá, moça, me protege, me protege. E a moça super tranquila lá, calma, os cachorros perseguindo. Eu quase subi em cima dela como se ela fosse uma árvore. E, bom, aquilo tinha que mudar em algum momento da minha vida, né? Principalmente se eu quisesse trabalhar com veterinária. Então eu comecei a estudar sobre comportamento por isso, e daí isso foi o mais importante de aplicar, por exemplo. Na época que eu comecei a estudar, ali, primeiro ano do ensino médio, como eu disse, eu tinha um cachorro, ele tinha quase a minha idade. Eu tinha 14 anos, ele tinha 12, era alguma coisa assim. Então ele era um cachorro muito idoso. E a maior dificuldade que a gente tinha com o Luke, ele estava bem de saúde, de forma geral, mas assim, não queria, nossa, transformar o comportamento do Luke. Não. O que eu queria era melhorar algumas coisas na interação com ele. Ele sempre foi muito bonzinho comigo, nunca foi agressivo, mas uma coisa que pegava sempre lá, principalmente quando a gente ia viajar com ele, eram as fugas. Então eu falei, tá bom, o que eu preciso fazer para ele parar de fugir? Aí eu vi que ele tinha que ser apresentado com mais frequência à rua, de forma mais tranquila, tinha que aumentar a quantidade de vezes que eu passeava com ele, que passear era uma coisa muito benéfica para o cachorro. Então, desde então, comecei a passear todo dia com o Luke, até que ele foi ficando cada vez mais idosinho e ficando mais debilitado. A gente foi reduzindo a quantidade do passeio até que um momento ele ficou bem idoso e veio a falecer ali 2 anos depois. Quando eu peguei a Blair, também, aí continuei estudando sobre isso daí, falei, não, tá bom, então preciso entender como que eu vou interagir com ela. Com a Blair, em nenhum momento eu tive, que nem meu pai ficou preocupado. Ele falou, nossa, mas a cachorra é surda, o que você vai fazer? E o cachorro não fala português. Mesmo o seu cachorro que está aí na sua casa, ele não fala português. Então não interessa, não, mas ela é surda, ela vai entender se você está falando alemão. Não vai. O principal, quando a gente vai ensinar um cachorro, a gente induz os comportamentos através de sinais. Então, a primeira coisa que eu precisava era me comunicar com ela por sinais. E depois eu ia passar isso daí pro verbal. Só que no caso da Blair nunca chegou ao verbal, justamente por causa da deficiência auditiva dela. Mas aí com a Blair eu fui ensinando outros comportamentos. Não só, Pedro, ensinei o comando senta. Mas o importante é generalizar esse comportamento em diversas situações. Não, quando eu chego em casa, meu cachorro quer carinho, eu vou pedir para ele sentar, para ele não pular em mim. Quando as visitas chegam e eu vou abrir a porta, eu peço para o cachorro sentar, ficar, abro a porta, as visitas chegam e tal. Pode sair, e o cachorro vai lá cumprimentar a pessoa. Não, só tenho uma dúvida, porque você falou sobre essa questão dos cães, né? Uhum. E as pessoas que nos acompanham sempre ficam com curiosidade, né? Mas onde isso aconteceu? Em Caieiras? Fora do país? De onde você veio? Onde aconteceu essa situação? Todas essas situações que eu contei até agora foram de Caieiras. Eu nasci em Caieiras. Nasci no hospital de São Paulo, mas moro em Caieiras desde que saí do hospital. E moro na mesma casa, inclusive.
nunca me mudei. Às vezes conheço gente que fala assim, nossa, tô na terceira casa, nunca me mudei, nunca passei por uma mudança. Então, tô na mesma casa desde sempre, que é aqui em Caieiras, e estudei aqui em Caieiras. Esse primeiro cachorro que eu tive foi em Caieiras. Essa segunda cachorra que peguei no primeiro ano de faculdade, veio a falecer em dezembro de 2024, também viveu a vida toda dela aqui em Caieiras, foi viajar comigo pra lá e pra cá, mas a gente morava em Caieiras. Estudei escola, só a faculdade que eu fui fazer em São Paulo, capital, porque não tinha uma faculdade de veterinária aqui em Caieiras, né? Então, fui fazer lá na Zona Leste, na Morumbi, na Moca. Por isso que as pessoas às vezes ficam mandando mensagem que as pessoas, mas que cachorros eram esses? Eram franco-rochenses? Eram curatenses? Eram caierenses? De onde que eram esses cachorros? Não. Porque vai ficar preocupação. Os cachorros de Caieiras eles atacam, os outros são mais todo lugar que a gente vai tem um outro pra atacar que nem. Às vezes eu faço alguns trabalhos conjuntos com a Sopra, que é a Sociedade de Proteção Animal aqui de Caieiras. E volta e meia eles mandam um vídeo, ó, vamos lá, ter que tirar esse cachorro da rua. Porque aí mostra um vídeo da câmera de alguém que captou o cachorro indo lá e atacando uma pessoa. Mas não são só os cachorros de Caieiras. Eu garanto pra você, isso daí é um comportamento cachorro mundial. Vai acontecer em tudo quanto canto. Inclusive, se você abrir o Instagram, volta e meia vão ter vídeos polêmicos aí sobre cachorro mordeu tal pessoa, tal, por que tal cachorro mordeu. Então, isso daí de forma geral. Bom, não são só os cachorros caieirenses, moratenses, franco-rochenses, paulistanos, todo cachorro aí, vão ter os cachorros mais terríveis e os cachorros mais tranquilos. E você falando sobre essa questão da faculdade, você se formou, fez lá sua faculdade de clínica veterinária para cuidar dos animais, e aí você já foi trabalhar com cachorros ou você foi trabalhar com outros animais antes dos cães entrarem na sua vida? Desde que eu me formei, eu trabalho com comportamento canino. Desde formado, eu não trabalhei com nenhuma outra área a não ser o comportamento canino. Mas durante a minha graduação em veterinária, eu fiz a maioria dos meus estágios, não todos, a maioria dos meus estágios com criação de gado. Criação de gado leiteiro, criação de gado de corte. E a ideia durante toda a faculdade... Eu entrei na faculdade, na verdade, pensando em trabalhar com animais silvestres. Manejo e preservação de animais silvestres. E daí, durante o primeiro semestre, isso daí já mudou, porque eu tive uma aula prática sobre como lidar com... Na verdade, foi um semestre inteiro prático, sobre como lidar com grandes animais. E aí tinha todo aquele cuidado pra vaca, pro touro não te machucar, pro cavalo não te machucar. Eu falei, meu, isso aqui é o mais próximo que existe de trabalhar no Jurassic Park. Eu achei aquilo encantador. Falei, não, vou ter que experimentar isso daqui. No final do primeiro ano de faculdade, eu fui fazer... Então, no primeiro semestre eu tive práticas 1 com grandes animais, práticas 2 no segundo semestre. No final do primeiro ano eu fui fazer um estágio lá no Mato Grosso do Sul, com uma fazenda de gado de corte. E daí, realmente, eu vi, assim, a quantidade de oportunidades que tinha de eu me machucar. E aí eu falei, não, isso aqui é exatamente trabalhar com o Jurassic Park. Assim, quantas vezes que eu poderia ter corrido o risco de machucar muito sério ali. E uma adrenalina, adorei trabalhar com isso. E daí, durante toda a faculdade, eu fazia estágio de criação de gado, sempre durante as férias. Então, pegava, ia passar 10 dias num lugar, às vezes passava 2 semanas em outro, e por aí vai. Só enquanto eu estava na faculdade, eu não conseguia viajar até esses lugares. Então, durante o terceiro semestre de faculdade... Terceiro semestre? Ou foi o... quinto semestre. Eu lembro que o primeiro semestre de algum ano, não lembro agora, acho que foi o terceiro ou quinto, eu fiz semestre em clínica de pequenos ali em Morato, numa clínica veterinária. Inclusive, tenho amizade com a veterinária com quem eu fiz estágio até hoje. Inclusive, eu resgatei 2 cachorrinhas faz um mês, e daí uma delas ficou com parvovirose, muito severa, assim, quase foi conhecer o canil São Francisco e voltou. E daí ela ficou internada, e essa veterinária, junto com outras que trataram ela aí onde ela ficou internada. Então, por um semestre, eu fiz estágio em clínica de pequenos animais. Vi desde já que eu não queria trabalhar com clínica de pequenos animais. E durante a faculdade toda foi essa ideia. Não, vou trabalhar com comportamento canino, não. Vou trabalhar com grandes animais, com criação de grandes animais. Só teve um momento, um lapso durante a graduação que eu falei assim, pô, eu gosto muito de trabalhar com criação de grandes animais, mas às vezes eu não gosto do lugar que eu tô. Às vezes eu não gosto de estar longe da família, às vezes eu não gosto de estar embrenhado num lugar assim onde não tem uma sorveteria, não tem um bar, não tem uma igreja. Eu ficava muito, muito longe de alguns lugares. Às vezes eu ficava assim 2 horas de uma cidade e sem carro. Então eu ficava lá, trabalhava lá, dormia lá, fazia tudo lá. Não tinha às vezes um lazer. Então eu falei assim, nossa, eu gosto de trabalhar com cachorro, gosto de trabalhar na área de comportamento canino. Então foi esse breve momento ali durante a graduação que eu falei, pô, e se eu tentar trabalhar com essa área? Aí eu fui fazer uma iniciação científica sobre o efeito da castração em animais de trabalho. Que animais de trabalho? Cães guias de pessoas com deficiência visual, cães policiais, cães farejadores, entre outros cães. E aí fui fazer, o nome do trabalho era efeitos da gonadectomia. Gonadectomia seria a castração, a retirada das gônadas, em cães de trabalho.
não tinha nenhum veterinário na minha faculdade que trabalhava com comportamento canino, pelo menos nenhum dos professores. E daí foi uma professora que era zootecnista, que trabalhava com criação de animal de forma geral, e dentro da criação de animal tinha alguns lugares que criavam cães, né, alguns canis. Ela falou, tá bom, vou tentar te ajudar, então, tentar te direcionar para isso daí. Só que daí, nessa de tentar me direcionar, tadinha, ela não tinha muito tempo com o que me direcionar, porque a minha faculdade tinha muita gente e a prioridade dos professores sempre foi corrigir os TCCs e, como o tempo que sobrava, eles instruíam na iniciação científica. Então, fiquei meio à deriva ali na iniciação científica, fui desanimando, eu falei, quer saber, não vou mais fazer essa iniciação científica e tal. Tudo que eu pesquisei ficou lá, numa pasta, tá? Parei a iniciação científica. E aí, voltei com a ideia, não, então vou trabalhar com gado, continuei meus estágios. No final da faculdade, chegou o coordenador da faculdade e falou, adivinha, vocês não precisam mais fazer TCC. Aí eu falei, pô, agora? Ele falou, agora a ideia dos professores é dar atenção estrita para a iniciação científica. Aí eu falei, nossa, então agora quem for fazer iniciação vai ter muito mais suporte do que eu tive lá atrás. Mas eu já estava me formando, falei, não, tá bom, não vou fazer, até porque eu pensei, não, vou trabalhar com grandes animais. Me formei, procurei emprego na área de grandes animais, me formei em dezembro de 2019, em primeiro semestre de 2020 chegou a pandemia, nenhuma fazenda estava contratando. Alguns amigos meus que tinham conseguido trabalho em outras áreas da criação de grandes animais, por exemplo, em laticínios e por aí vai. Muita gente foi perdendo o emprego porque as coisas foram fechando. E aí não consegui um emprego e tal. Aí algumas pessoas falaram assim, pô, eu sei que sou cachorro educado, então, como eu disse, eu tinha adotado a Blair, que era surda. 2 meses depois da Blair, eu tava procurando um cão-guia pra ela. E aí meu pai falou, não, vamos pegar um cachorro, tal. Que houve dessa vez? Aí eu fui em alguns abrigos, tal, não encontrei algum cachorro do perfil que eu tava procurando. Aí uma amiga minha da faculdade falou, olha, tem uma cachorra numa ONG que eu ajudo, que chama Ametista. E ela morre de medo de gente, morre de medo de gente. Ela foi resgatada por maus tratos, e aí ela tava com sinomose ou pneumonia, não lembro agora. E até terminar o tratamento, ela deu uma crescidinha. Não ficou adulta, não deu neurônios, mas ela deu uma crescidinha. E aí ninguém queria adotar um cachorro grande, justamente por causa que a galera acha que não dá pra educar cachorro mais velho. Falei, nossa, como é que eu vou pegar um cachorro grande que tem medo de gente? Não dá, né? Aí ela falou, Pedro, se você educou uma cachorra surda, a Blair chegou pra mim com 8 meses. Ela falou, você vai conseguir educar essa cachorra, fica tranquilo. A Serena tinha 1 ano e 2 meses quando chegou pra casa. Adotei a Serena. E daí, quando chegou no final da faculdade, né, muita gente falou assim, nossa, pô, você você adotou uma cachorra surda, você adotou uma cachorra que tem medo de gente, e hoje as cachorras são super educadas, assim, um exemplo de educação. Pô, você pode me ajudar com o meu cachorro? Ah, posso. Aí fui lá, ajudava uma pessoa, porque eu tinha conhecimento sobre comportamento canino, nem de longe tanto quanto eu tenho hoje. Inclusive, estava comentando com o Abigail no começo, eu falei, nossa, a forma como eu trabalho com cachorros hoje, eu acho que é muito mais prática, muito mais tranquila do que a forma como eu eduquei minhas cachorras lá há 10 anos atrás, né? Faz 5 que eu me formei, faz 5 que eu trabalho com comportamento canino. E então que foi surgindo essa. Eu falei, nossa, então existe essa área de atuação para veterinário comportamentalista. E aí que eu fui pesquisar e vi que tinha veterinários que se formaram na minha faculdade e que estavam trabalhando nessa área. E aí comecei a trabalhar com isso. E aí você começou a trabalhar com isso, e aí nós vamos partir para uma parte que as pessoas amam, que é o Verdades e Mitos. Mas antes, nós vamos falar dos nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Já voltamos e olha, essa segunda parte eu quero oferecer ao Diego Paredes, que ama questão dessa área de adestrar animais, e também o Gênesis Franco. E eles estão ansiosos, eu tenho certeza, para poder saber verdades e mitos. Próxima parte, mas depois do nosso momento, dos nossos apoiadores e patrocinadores. Não saiam daí. Nós estamos de volta, esses são os nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Siga as redes sociais de cada um deles para que você possa experimentar serviços e produtos de qualidade. E agora chegou o momento, Pedro, onde as pessoas amam estar comentando, compartilhando no Instagram, nas redes sociais, que é o momento Verdades e Mitos. Polêmico, Muitas pessoas querem saber de verdades e mitos da questão do adestrador, como adestrar um cão. E começando por uma das polêmicas, que as pessoas falam que cachorro, ou no caso o pet, que já está com uma idade avançada, é impossível adestrar. Verdade ou mito? Mito. Dá para educar o cachorro da idade que você quiser aí, com ressalvas da questão de condição de saúde dele. Educar, mudar o seu jeito do seu cachorro é um processo que é estressante. Então, meu cachorro já está cego, mudo, vou educar o cachorro? Inviável, né? Submeter o cachorro a um estresse desse, inviável. Mas dá para educar o cachorro na idade que você quiser. Não interessa a idade que ele chegou para você ou a idade com que ele está agora. E aí, outra coisa também que é verdade ou mito, que os
cães que são machos, eles dão mais trabalho para ser adestrado, até a questão de estar urinando em todos os lugares. Isso é verdade ou é mito? Mito. A questão da urina, que no caso acho que é o maior divisor de águas em educar um cachorro macho ou educar um cachorro fêmea, também é muito fácil de trabalhar, tá bom? Quando eu vou prestar consultoria sobre xixi e cocô fora do lugar, cara, eu levo um dia, uma aula de 1 hora para prestar consultoria sobre xixi e cocô fora do lugar. Inclusive, eu tenho um produto digital sobre isso, chama Sujeira Certa. É um curso no Hotmart sobre xixi e cocô fora do lugar, e você quiser mudar isso. Se você entrar no meu Instagram, você consegue acessar isso daí. Mas é coisa simples. E dá para educar tanto cachorro macho quanto cachorro fêmea. Filé. É verdade ou é mito que os cães mais novos, eles dão mais trabalho na questão de pular no dono ali, no adestrador, ele dá esse trabalho? Ou depende do cão? Verdade ou mito? É mito, cara, porque assim, vamos lá, o que é trabalho, né? Pô, um Golden de 40 quilos pulando em mim vai me machucar muito mais do que um filhote de 2 quilos pulando em mim, mas a unha do filhote vai me machucar. Assim, agora, para mudar esse comportamento, pro filhote, tudo que você for apresentar para ele é uma coisa nova. Pro cachorro adulto, ele já tem vícios que o filhote não tem. Então, cada um tem os seus prós e os seus contras. Dá para educar ambos os cachorros, mas não tem uma dificuldade maior de mudar esse comportamento no cachorro adulto, em questão dos pulos. Isso aí não se aplica, não. E é verdade ou é mito que para fazer esse trabalho de adestrador ali, educar o meu cão, ou meu pet no caso, tem que ser presencial? Se eu moro longe, é impossível o Pedro poder me atender. Não, isso aí é mito. Por exemplo, a maioria das coisas que eu aprendi hoje foram com profissionais bons, mas de forma remota. Não tinha como eu chegar até aquele profissional para aprender. Inclusive, hoje, eu presto consultoria de forma online, também não só presencial aqui é para Caeiras região, mas presto online para o mundo todo. Já tenho mais de uma família brasileira que mora nos Estados Unidos e tenho um produto digital que eu Sujeira Certa e vou lançar mais 2. Um voltado para passeio e um voltado para destruição em casa ou mordidas excessivas nas pessoas. Então, não. É verdade ou é mito essa questão das pessoas utilizarem, que também é uma polêmica, as pessoas utilizarem aquela coleira que dá choque para o cão parar de latir? Pô, coleira que dá choque pro cão parar de latir é mito, cara. Às vezes vai acabar estressando mais o seu cachorro e ele não vai parar de latir. Se você for ensinar, às vezes, outra coisa, dependendo do método, tem gente que utiliza. Eu não utilizo a coleira de dar choque nem pro cachorro parar de latir, nem para alguma outra situação. Então, é mito. Inclusive, quando eu era criança, meu pai utilizou no cachorro quando eu era criança e só agravou a situação, porque só deixou ele mais estressado, ele latia e chorava mais. E é verdade ou é mito que o cão, ele tem a mesma idade que o dono? Você citou dentro da entrevista dizendo assim, eu tinha a mesma idade que o cão, eu tinha 14 anos, e meu cachorro também tinha 14 anos. Isso é verdade ou é mito? E pode explicar pra gente essa diferença de idade? Mito. Cachorro não vai ter a mesma idade que você. Por quê? Ó, as células do cachorro envelhecem muito mais rápido. Tanto que quanto tempo você demora para aprender a andar e um cachorro demora para aprender a andar. É muito diferente, gente. Não tem comparação. O primeiro ano do cachorro se compara a 9 anos humanos. O segundo ano do cachorro se compara a aproximadamente 7 anos humanos. E a partir daí, vão se comparar aproximadamente 5 anos humanos. Então dá para fazer aquela conta média de cada ano do cachorro que vale a 7 da pessoa? Dá, é uma aproximação. Mas recentemente a ciência descobriu que o mais próximo seria 9, 7 e 5 em 5, 4 em 4. Tá bom? Lembrando que cachorros maiores, eles vão envelhecer mais rápido do que cachorros menores. Cachorros menores têm uma facilidade mais nisso daí. E é verdade ou mito de que quando o meu cão ele tá latindo, é só eu gritar mais alto do que o latido dele e aí ele vai se aquietar? Mentira, mito. Por quê? O cachorro aprende por mímica, ele aprende com o que você faz. Se você grita e fala alto, o seu cachorro grita e fala alto também. Agora, se você vive na maior parte do tempo em silêncio, o seu cachorro vai começar a aprender a maior parte do tempo em silêncio. Se você vai lá e mexe na horta, seu cachorro vai lá e fuça a horta. É por isso, o cachorro aprende junto com você, entendeu? Se você não brinca com o brinquedo dele, ele não vai brincar. Então, essa questão da pessoa gritar, ela precisa se comportar melhor para que o cão também possa se comportar. Com certeza, com certeza. O processo de adestramento, quando bem feito, se trata muito mais sobre educar humanos como se comportarem na frente dos seus cães do que sobre educar cães em si. Educar cães é muito importante, mas de nada adianta eu educar o seu cachorro e não educar você. Seu cachorro é do jeito que é hoje por sua causa. Verdade ou mito, Pedro, que os cães que se alimentam só de ração, eles são mais saudáveis do que aquele cachorro que come o resto de comida, que come outras coisas? Dá para você trazer para a gente essa preocupação ou é tranquilo essa questão da alimentação deles? Mito. Hoje em dia a gente sabe que a melhor forma de alimentação para o nosso cachorro é a alimentação natural. Quais que são as desvantagens da alimentação natural? Custo e preparo. Se você tem alguém para preparar a comida para você, hoje é possível você comprar comida pronta para o seu cachorro. Só que o custo é alto. Então nem todo mundo consegue fornecer isso daí. Mas por que é melhor? Porque é mais formulado especificamente para o seu cachorro, menos generalizado, como ração, tem mais umidade, é mais completa. Então a melhor alimentação hoje para o seu cachorro é uma alimentação natural. Mas nem todo mundo consegue bancar isso daí. A ração ganha na praticidade e você não precisa preparar e no custo.
É muito mais acessível você comprar ração do que você comprar alimento e preparar para o seu cachorro. Quando você tem um cachorro pequeno, isso faz pouca diferença. Mas se você for alimentar um Rottweiler com alimentação natural, você vai gastar mais, sei lá, de 2 quilos de comida por dia. E um Rottweiler grande vai comer 500 gramas, 700 gramas de ração por dia. E falando dessa questão de valor também, é verdade, ou seja, acaba sendo um mito, que as pessoas dizem, eu não vou chamar um adestrador, quem vai me ajudar ali, porque isso é coisa de rico, é muito caro. Querendo ou não, adestrar o seu cachorro é um investimento. Não é uma coisa muito acessível, mas é uma coisa que dá retorno. A primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas, se você quer facilitar os seus gastos com o seu cachorro, porque cachorro dá gasto, cachorro fica doente, cachorro tem que ser educado, é buscar o perfil de cachorro ideal para você. Ou você vai no abrigo, ou fala com um profissional, direto se você quiser falar comigo, eu te ajudo a encontrar o melhor perfil de cachorro para você, ou estudar sobre a raça que melhor se enquadra na vida que você leva, não na vida que você quer levar. Mas adestramento é um investimento que vai te dar retorno, assim como tantas outras coisas. Se você investir em veterinário, em plano de saúde para o seu cachorro, vai te dar retorno, mas são todos investimentos. E hoje as leis, as legislações atuais facilitam ou dificultam o trabalho do adestrador? Da forma como eu trabalho, eu gosto de trabalhar com adestramento positivo, não tem nenhuma lei que me prejudica, que dificulte a forma como eu trabalho. Lei sobre não utilizar esse equipamento, não tem nenhum outro equipamento que eu gosto de utilizar que é vetado por lei. Não pode soltar o cachorro em parques. Eu sou contra até soltar o cachorro do parque, não só parques silvestres, mas parques sem cercado, porque às vezes o cachorro acaba aprendendo comportamentos que a gente não gosta, a não ser cachorro, depende da situação. Então, não, hoje em dia não tem nenhuma lei que dificulte o meu trabalho. É verdade ou é mito da questão do banho do cachorro, né? Do Isso é pet. importante. Que as pessoas dizem assim, eu tenho que dar banho uma vez por mês no meu cão, porque ele vai ficar muito doente se isso acontecer, ou eu tenho que, outros já defendem, né? Eu tenho que dar banho toda semana para o meu cão ficar bem cheirosinho, mas isso não prejudica a saúde dele. É verdade ou é mito? É mito. Você falou duas situações. Tenho que dar banho pelo menos uma vez por mês ou tenho que dar banho toda semana? Ambas são mitos. O intervalo mínimo que você tem que dar banho no seu cachorro é de 15 em 15 dias. Quer dizer que a cada 15 dias eu preciso dar banho no meu cachorro? Não. Se você quiser dar banho com o máximo de frequência possível, você tem que esperar 15 dias. Se você demora menos que isso, você vai acabar retirando o óleo essencial da pele do seu cachorro e pode predispor ele a dermatites ou alergias a longo prazo. Agora, eu quero ficar um ano sem dar banho no meu cachorro. Pode ficar um ano sem dar banho no seu cachorro. Mas é muito importante você escovar ele para a saúde do pelo e da pele. E olha, as pessoas com certeza estão com dúvidas nesse momento. Quero contratar o Pedro para Hum. poder fazer o trabalho ali com o meu pet. Qual é o processo ou o cronograma de trabalho? Eu sou obrigado a fechar 6 meses contigo, uma semana. Se hoje eu fosse trazer um cão ou convidar você para poder adestrar o meu cão, qual seria o processo a ser seguido? Primeira coisa, eu vou explicar sobre como eu trabalho, para você estar totalmente ciente da forma como eu trabalho. A galera às vezes vem com essa ideia de que trabalhar o adestramento, o comportamento do seu cachorro, você vai mudar o comportamento da noite para o dia. Não. Mudar o seu comportamento demora, mudar o comportamento do seu cachorro demora. Mas eu garanto para você que mudar o comportamento do seu cachorro demora menos do que mudar o seu. Então, qual que é a pegada? Eu vou explicar para você como eu trabalho, te conscientizar sobre o processo, que não é um processo imediato, é um processo a médio e longo prazo. E você vai me explicar o que você precisa de ajuda. Tem algumas queixas que são muito rápidas de resolver, como por exemplo xixi e cocô fora do lugar. Xixi e cocô fora do lugar a gente resolve com uma visita ou um atendimento. Cachorro pulando ou destruindo as coisas. Geralmente isso daí a gente dá o prazo de um mês ali. Se tudo for feito corretamente, a gente resolve em um mês. Ansiedade de separação, que é um problema sério, um sentimento muito grave envolvendo ali o medo do cachorro de ficar sozinho. A gente resolve ali por volta de 2 meses, 8 semanas. Reatividade, seja ela por ansiedade, seja ela por agressividade, por insegurança, o que for. Reatividade a gente leva ali pelo menos umas 12 semanas para resolver esse problema, ou seja, 3 meses. Se tudo for feito corretamente. Processo de adestramento é assim como todo outro qualquer tratamento que o seu cachorro for passar. De nada adianta eu chegar para você e falar, tem que trocar esse curativo uma vez por dia e dar esse remédio 2 vezes por dia. Se eu volto na semana seguinte e isso não foi aplicado, não tem resultado nenhum. Agora, se eu passo para você, tem que passear esse dia aqui, tem que fazer a refeição desse jeito aqui, tem que brincar desse jeito aqui, seu resultado vai vir muito, muito rápido, dependendo da forma que você praticar. Se você pratica todo dia, vai vir muito rápido. Se você pratica dia sim, dia não, vai vir, ok, e por aí vai. E Pedro, para as pessoas te encontrarem nas redes sociais, telefone de contato, como que as pessoas fazem? Bom, vamos lá. O telefone de contato tem um link na bio do meu Instagram, você colocar no link do Instagram lá, @pespinola.vt. @pespinolavete. Meu nome é Pedro Espínola, então fica mais fácil assim. Se você colocar no Google também Pedro Espínola Adestrador, dependendo da região que você tiver, Grande São Paulo, muito provavelmente vai aparecer meu nome lá no Google. Tem o contato também pelo Google. Se você chegar no Instagram, tem o link lá na bio, consegue clicar e falar diretamente comigo, ou pode chamar no chat do Instagram ali. E o nosso momento rede social, que você dá like atualmente
dentro da sua área de trabalho? Ah, cara, tudo aquilo que eu gosto de tudo aquilo que trabalha com adestramento positivo e conscientização sobre o comportamento canino, sobre essa parte que as coisas não mudam do dia para noite, que a gente tem que respeitar o animal e que respeitando o animal, respeitando a natureza do animal, a gente tem resultados muito mais rápidos, duradouros e previsíveis para o comportamento do cachorro. Eu gosto disso. E o que você dá dislike, você reprova na sua área de trabalho? Toda e qualquer forma que seja prejudicial para o animal, que seja negligente, ou embasado em achismo, que não seja embasado em ciência ali. Eu acho isso daqui, a gente trabalha com tal coisa e tal coisa não é comprovado, isso daí eu já coloco lá, não me interessa. E para você compartilhar com as pessoas agora seus agradecimentos, agradecer alguém, lançar alguma campanha, alguma promoção, fique à vontade. Cara, primeiro de tudo, eu queria muito agradecer aqui ao Rede Social por ter me convidado para vir aqui dessa entrevista. Eu gostei muito desse bate-papo, gostei muito, muito mesmo. Quando comentaram comigo, falei, claro, claro que eu topo. Gostei muito de conversar com você, Abidiel, foi um prazer. Ficaria aqui 2 horas conversando. O Abidiel sabe disso. E queria falar para você que está buscando adestrar o seu cachorro. Cara, tem diversas formas de você adestrar o seu cachorro. Desde cursos de R$ 50 por mês, desde cursos para sua queixa específica que vão te custar de 50, 100 reais, 30 reais. Então tem vários custos para você adestrar o seu cachorro. Você quer um atendimento personalizado, deixar o seu cachorro num lugar, vai ter isso. Se você quiser outro tipo de serviço, vai ter. Sempre vai ter um perfil para se encaixar para você. E se você precisa de ajuda para adestrar o seu cachorro, pode me procurar, pode entrar em contato comigo. Eu tenho já, como eu disse, um produto digital, vou lançar mais 2 produtos digital. Tem consulta online e tem consulta presencial para todo mundo que é de Caieiras região, até algumas regiões de São Paulo e Jundiaí. Bom, Mariporã, então pode entrar em contato aí que a gente vai trabalhar o comportamento que te incomoda no seu cachorro, proporcionando mais qualidade de vida para você e para ele e o mínimo de dor de cabeça possível. Pedro, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e agradecer vocês também que estão nos assistindo. Deixe seu like, compartilhe e siga também o Pedro para você ser adestrado juntamente com o seu cão. Isso. E até a próxima, se Deus quiser. Agradecendo mais uma vez a todos os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Esse é o Rede Social Entrevista.